Pessoal, vamos analisar esse circuito, essa ligação dessa soft start aqui da VEG. Então aqui nós temos a alimentação do motor, tá aqui a alimentação do motor que vai passar pela linha principal, onde você vai ter o controle através da soft start. Então eu tenho aqui o contator K1, né, que ele está sendo alimentado por uma saída digital da própria software. E aqui eu tenho o bypass, né? A parte de bypass aqui, ó. Então eu vou explicar para vocês detalhadamente como é que funciona cada, cada coisa desse aqui. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar o porquê de cada um. Aqui nós temos a linha trifásica, né? É a linha de alimentação trifásica que vai alimentar o motor, o motor através da software. Então eu tenho aqui, ó, RST, tenho uma chave fusível, né, que vai alimentar a entrada da software que está aqui, ó, que é representado por RST. E como eu falei há pouco, tem um contator aqui, certo? Esse contator ele serve para quê? Para cortar a alimentação da entrada da software. Isso é opcional. O próprio fabricante fala que é opcional. Você pode utilizar esse contator aqui para fazer o controle de alimentação da entrada, certo? Além disso, né, que eu expliquei aqui, nós temos, já falei da parte de força que está aqui, tanto a parte de força que para acontecer o controle através da software, como a parte de força para o bypass. Ok. Agora a gente vai falar do comando nessa software aqui, tudo relacionado ao comando. Essas aulas e aulas dessa forma você vai ver no curso de comandos elétricos EFEC. Então vai lá na bio, já se inscreve para fazer o nosso curso de comandos. Então aqui, ó, a VEG, ela também colocou como opcional um transformador. Para que esse transformador? Esse transformador aqui é para alimentar a software, ou seja, a parte microprocessada da software. A alimentação da software, da parte microprocessada, da parte eletrônica da software, é independente do circuito da parte de força, certo? Então, a alimentação dela vai ser independente, diferente dos inversores de frequência. Então, nesse caso aqui, ó, utilizou-se um transformador. Para quê? Para baixar a tensão. Por quê? Nesses casos aqui é quando a tensão de alimentação do processador da software não coincide com a tensão de linha aqui, ó, a tensão da rede, certo? Então, nesse caso, se aplicou um transformador. Observe que ele utilizou duas fases, certo? Por quê? Duas fases, porque ele está utilizando na entrada do transformador a tensão de linha. Por exemplo, se fosse uma linha de 380 volts, então esse transformador aqui teria que reduzir para quanto? Para a tensão correspondente à tensão mínima de alimentação da software, que geralmente é quanto? 220 volts, certo? Então, ou 220 ou 110 volts. Nesse caso aqui, eu estou reduzindo a tensão, né? Estou colocando um transformador para rebaixar a tensão aqui. Então, nesse caso, ó, ele utilizou duas fases só para gerar a transformação. No secundário do transformador aqui tem apenas uma proteção que é um fusível e o outro condutor é o condutor referência, que é o torno neutro, né, que está com referência para a Terra aqui. Então, nesse caso aqui, o transformador vai fazer isso para fazer com que a software seja alimentada. Onde é que a software é alimentada aqui? Ó? Nesses dois bornes aqui, né? E nesses dois bornes aqui. Ó. Observe que aqui eu tenho a saída do transformador vem para esses dois bornes. O borne X1, 1, 2, 3. Aqui você tem o condutor fase, condutor neutro e o condutor terra, né, que é a alimentação. Já aqui você tem a linha de entrada na software para o barramento de controle, para os relés. Né? Não tem o diagrama interno da software aqui, mas eu já tenho uma ideia que provavelmente é isso. Então aqui é a parte de alimentação da software. Eu tenho que garantir que a software seja alimentada. Já aqui eu tenho a parte de comando, né? Onde eu vou ter aqui ó, as saídas digitais da software. Para que servem essas saídas? Para mim poder fazer o controle de alguma coisa externa em função do comando que eu vou dar para a software partir. Então essas saídas digitais aqui elas vão servir para quê? Para implementar comando. Certo? Nesse caso aqui, ó, a software está utilizando apenas o relé RL1, que é a saída digital 1 aqui. Para que a software está utilizando essa saída relé aqui, que é a saída digital? Para alimentar quem? K1. Ou seja, quando acontecer qualquer anomalia, né, na linha da software aqui, na linha da software, a software, eu posso configurar essa software para quê? Para ela abrir esse relé e naturalmente cortar a alimentação de quem? De K1. Para quê?
para K1 ficar desenergizado aqui e desenergizar a parte de potência da software, certo? Para garantir segurança ou outras finalidades, vai depender da finalidade. Então, no caso aqui, ó, o próprio relé, a própria saída digital da software vai garantir que K1 seja energizado ou desenergizado, certo? Então, uma vez o comando chegando na software para ela dar partida, né, ela vai monitorar e se caso ela detectar alguma anomalia, ela pode cortar a alimentação na entrada dela própria, garantindo a desenergização. Para isso, nesse caso, é o contator aplicado aqui. Então aqui é a parte de comando, o contator também está alimentado pelo transformador, então vem aqui para um contator auxiliar, caso a software abra ou feche, ele vai alimentar ou desalimentar, energizar ou desenergizar K1. Ok, então vamos lá. Para o comando, como é que está o comando aqui? Ó? Isso aqui, o 5 aqui, ó, no caso dessa software, desse fabricante, o 5 é a fonte interna, ou seja, aqui a gente está utilizando o sinal de fonte interna. Para quê? Para ligar da partida na software. Né? Essa é a software SSW03. A maioria das softwares, claro, independente do fabricante, vão seguir mais ou menos o padrão. Isso é um padrão universal. O que vai mudar é a descrição alfanumérica, mas é um padrão universal. Então aqui eu tenho a fonte interna. E essa fonte interna, eu vou pegar o sinal da fonte interna e vou disponibilizar aqui para as entradas digitais da software. No caso aqui, ó, ela está utilizando 3 entradas digitais. Né? 3 entradas digitais a software está utilizando. Uma entrada digital aqui, ó, é para quê? Para acionar, ou seja, para o comando aciona. Então aqui você vai ter um botão, né? Esse botão vai estar em campo ou na porta do painel em algum lugar para o operador dar o comando de partida da software. Então isso aqui é o botão aciona. E tem um botão desaciona, né? Então isso tudo aqui é configurável dentro da software. Então, ó, a entrada digital D2 está sendo utilizada para desligar e a entrada digital D1 está sendo utilizada para ligar, certo? Então, nesse caso aqui, ela utiliza a entrada D1, isso também é configurável, né? A entrada D2 utiliza na sua entrada um contato NF. O que é que significa isso? Que aqui sempre vai estar energizado para poder a software entender que tem que ligar, né? Se você quiser ligar a software, ela aqui tem que estar sempre energizada, certo? E para você entender que a software tem que desligar, isso aqui tem que desenergizar. Ou seja, o contato precisa abrir. Da mesma forma aqui, ó, para dar partida, a software precisa receber um sinal na sua entrada digital, certo? Então, eu estou utilizando 2 entradas digitais para liga e desliga. Já aqui, ó, eu tenho um botão de emergência na entrada digital D4, certo? Então, se eu acionar esse botão de emergência aqui, eu vou conseguir desligar a software, certo? Tranquilamente, através de quê? De emergência. A software vai entender que ela vai estar desligando por emergência. Outra coisa que eu tenho aqui, ó, nessa mesma linha da entrada de D4 é um pressostato, ou um termostato, na verdade. Esse termostato é o quê? É um dispositivo que vai monitorar a temperatura do motor para checar o quê? Sobrecarga. Isso também é opcional. E está em série com o botão de emergência. Então, o que é que acontece? O que é que vai acontecer? Se por acaso o motor aquecer demais, o termostato vai abrir, garantindo que a entrada D4 vá para zero o sinal. E aí a software vai entender que tem alguma anomalia e vai desligar por emergência, certo? Então, análise de comandos elétricos, análise de circuito elétrico é assim que se faz. Então, se você quiser aprender muito mais sobre isso, se inscreve no curso de comandos elétricos EFEC. E se você for eletricista e quiser deixar disponível a sua oficina virtual no nosso site, né? Você vai lá no nosso site, se cadastra e se torna um eletricista membro. Por quê? Para quando as pessoas quiserem um eletricista, eles vão procurar lá na nossa plataforma e podem encontrar. Então, se você trabalha numa região como autônomo e você quer ser membro da nossa plataforma, e também, além de ser uma plataforma de biblioteca e muitas coisas, lá as pessoas também encontram eletricistas para fazer suas atividades nas suas regiões. Então, vai lá, se inscreve no nosso site e se inscreve no nosso curso de comandos para aprender muito mais assim, da forma que eu estou explicando aqui para você. Ou seja, a melhor forma de aprender comando é sabendo interpretar circuito elétrico. Não precisa você aprender fisicamente, interagir em um sistema. Basta você aprender, né, comandos elétricos. A parte fundamental de comandos elétricos é justamente isso aqui. Ó. A questão não é
apertar o parafuso. A questão é saber qual parafuso apertar. E comandos elétricos tem muito isso. Uma coisa que eu não expliquei aqui, que eu vou terminar de explicar para vocês agora, é essa questão aqui, ó, o bypass. Certo? Toda soft start ela vai ter um bypass. Não vou explicar agora porque o tempo estourou. Mas se você quiser aprender mais, vai lá no curso de comandos elétricos.